Glorificado seja sempre o nome do Senhor. Estamos mais uma vez juntos para partilharmos a palavra de Deus. Palavra essa que vem para nos edificar, para confortar a nossa alma, o nosso espírito e nos impulsionar para uma fé viva em um Deus vivo. Hoje eu quero compartilhar a história de Davi, o grande desafio que ele teve ali onde o exército de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus e o povo de Deus estava ali, de certa forma, acuado, desanimado, sem perspectiva de vitória, porque o gigante dava medo. O problema era enorme. O exército dos filisteus estava ali sitiando o povo de Israel, e tamanha aflição passava aquele povo juntamente com o seu rei. Mas nós vemos aqui nessa história que iremos partilhar a partir do capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 41, diz assim, que o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então Davi, ele tinha essa confiança no Senhor. Nós sabemos que pelo texto aqui era alguém desprezível, como o próprio gigante ao vê-lo diz a ele: Tu vens a mim, um jovem, um moço ruivo, de forma a menosprezar aquele que estava comprando aquela batalha. E aqui nós queremos refletir nessa hora um pouquinho, dessa história, lutando contra algo que parece ser invencível. Esta era a impressão do exército de Israel, que aquela batalha para eles era praticamente invencível. Mas eles não tinham em mente, o grande poderio, do seu Deus. Eles estavam esquecidos do Deus a quem eles serviam, que fazia do impossível o possível. E Davi se coloca ali à disposição, daquele exército para comprar, para enfrentar aquela grande batalha. Havia realmente uma batalha a ser enfrentada pelo povo de Israel. Isso era inegável. Os filisteus tinham ciência da sua vitória, porque o seu guerreiro Golias era alguém que jamais tinha perdido uma batalha, jamais tinha perdido uma guerra. Mas o povo, eles estavam lutando ali contra o povo de Deus. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Meus amados, nós não podemos esquecer disso, que servimos a esse Deus também nesses dias de grandes batalhas, que temos enfrentado. Não podemos esquecer como Israel, por esse momento, questionou,
né? Esqueceu de quem eles adoravam, de quem eles serviam, que era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Mas Davi, aquele jovem ruivo, como diz o texto, ele tinha uma fé imensurável nesse Deus. E Davi se dispôs a enfrentar o gigante filisteu em memória, né, em louvor ao seu Deus, honrando a fé que ele tinha no seu Deus. Ele não foi lutar contra Golias com armas humanas. Aqui diz nos versículos anteriores, né, que Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. Né? No versículo 31 diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, rei de Israel, que o mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não te desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou uma cordeirinha do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeirinho da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Então, não poderei eu, porventura, lutar contra esse incircunciso? Então, veja que a confiança, meu amado irmão, de Davi não estava na sua força, porque aparentemente ele era um jovem, né, franzino, né, sem muita expressividade física. E diz aqui que o gigante Golias ele tinha aproximadamente, né, 6 côvados e 1 palmo, que medindo em metros dá aproximadamente 3 metros de altura. Então, para alguém que era tão pequeno, era realmente uma deslealdade essa batalha, se fôssemos olhar pelas aparências. Mas Davi, ele estava a enfrentar esse gigante, não confiando nas suas forças, mas confiando no poder de Deus. E é isso que ele vai dizer mais na frente, né? Que eu venho lutar contra ti, no nome do Deus de Israel. E foi no nome do Senhor que Davi comprou aquela batalha, enfrentou aquele confronto, né, com Golias. E há batalhas, meus amados, que são realmente enfrentadas pela fé. E percebemos que essa foi uma das batalhas, né, que foi realizada, travada, baseada na fé. E o impossível, né, o inacreditável se tornou uma realidade, porque Davi, ele confiou no Senhor. Ele não foi àquela batalha confiando na sua capacidade humana, mas foi confiando no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores. E a ele, né, foi dado toda a honra e toda a glória. E diz a palavra do Senhor, né, Davi colocou como arma, né, apenas um alforje e uma funda e algumas pedrinhas. E contra ele estava um gigante, né, todo armado, com armadura de guerra, né, com espada, com lanças, com capacete, com todo o escuderio de guerra. Estava armado aquele homem capaz, né? Aquele homem que era acostumado na peleja. Mas ele não esperava que com Davi estava alguém que era superior a ele, não só em estatura, mas principalmente em poder. Com Davi
estava o Deus de Israel. Então, quando aquela batalha se iniciou, Davi apenas com uma pedrada venceu aquele grande homem de guerra. E ali foi realmente uma alegria para o exército de Israel. Alguém que estavam desanimados, né? Alguém que estavam já esmorecendo, já ciente, né, da derrota, com apenas uma pedrada, né, Davi vence aquela grande batalha. Então, quando Deus quer realizar, meu amado, a obra, Ele faz da forma dele. Muitas vezes nós traçamos, né, as estratégias, né? Nós nos armamos, né, com as armas que achamos que são propícias para vencermos uma batalha. Mas precisamos consultar o nosso Deus. Como igreja, nesses tempos, né, estamos enfrentando também um grande inimigo, como ali o exército de Israel estava enfrentando Golias e o exército, né, dos filisteus. Nós estamos enfrentando essa batalha, né, contra um inimigo invencível, invisível, aliás. Mas nós temos que confiar no Deus, né, que tudo pode, no Deus que jamais perdeu e jamais perderá. E há batalhas que elas são travadas no campo também espiritual. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo, né, aos Efésios, no capítulo 6, ele fala de uma batalha contra os principados, contra as potestades, né, contra os dominadores, né, desse mundo tenebroso. Né? E aqui em Efésios 6 é bem evidente nesse texto. Né? Ele diz que devíamos, como igreja, nos armar, nos envolvermos com as armas espirituais. Ele diz aqui no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, nessa batalha, né, Paulo, ele orienta a igreja a se armar, a se apropriar das armas espirituais. Porque muitas batalhas, elas são nesse campo. Sabemos que a batalha que Davi travou aqui contra Golias, ela era uma batalha física, mas também era uma batalha de fé. Porque a opressão do inimigo, muitas vezes, irmãos, limita a nossa fé se não estivermos focados no Senhor. O exército de Israel estava ali temeroso, em pânico, com medo, por conta da estatura, por conta do poderio de guerra do exército opressor, e esqueceram por um instante o Deus a quem ele servia. As grandes vitórias, né, que o Senhor já lhes tinha dado no passado, aos seus antepassados, aqueles que guerrearam, que pelejaram por Israel. E muitas vezes a gente vê muito o problema e esquece de canalizar a fé ao Deus que tudo pode. Então Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele não olhou, né, para a biografia de vitórias de guerra do exército dos filisteus. Ele olhou para o seu Deus. E assim ele confiou em seu Deus. E em nome do Deus de Israel, ele venceu aquele gigante.
e deu a vitória ao povo de Israel, porque ele confiou, ele olhou para o Senhor. Então, meus amados, tem batalhas que a gente só vai vencer se nós confiarmos a vitória no Senhor. Tem circunstâncias na vida que nós só vamos ultrapassar se a nossa fé estiver realmente direcionada ao Senhor. Então, que possamos também, como povo de Deus, nessa geração, nesses dias que ora vivemos, que são de grandes batalhas, que possamos direcionar nossa fé ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, e darmos sempre a Ele o louvor, a honra e a glória. Assim como Davi venceu aquela batalha. Assim como homens de fé do passado travaram grandes batalhas e saíram vitoriosos porque confiaram no Senhor. Nesses dias, o povo de Deus, a igreja do Senhor, e também possa continuar confiando no Senhor, que jamais perde uma batalha. E que a nossa luta esteja realmente sendo direcionada, administrada pelo Deus dos deuses. Que a nossa fé esteja sempre alimentada pelo Senhor, porque no Senhor jamais seremos decepcionados. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Vamos adorar o Senhor, através de uma palavra de oração, e que esta reflexão possa nos levar a cada dia a confiarmos mais no Senhor. Assim como Davi confiou nessa grande batalha e venceu, nós também sairemos mais do que vencedores nessa batalha que ora estamos enfrentando. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nessa hora nós queremos confiar, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor. Estamos, ó Deus, enfrentando como igreja, como nação, ó Deus, uma grande batalha, ó Deus, contra essa epidemia, mas eu creio que o Senhor está no controle. E o Senhor já decretou a vitória do seu povo, porque nós confiamos nas tuas promessas, ó Deus, e nada acontece em nossas vidas sem a tua permissão. Queremos te pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor conforte, ó Deus, o coração daqueles que estão com medo, ó Deus, daqueles que estão temerosos, como Israel estava com medo do gigante. Nós percebemos também que tem muitos irmãos com medo, ó Deus, desse vírus, mas que o Senhor possa relembrar, colocar no coração de cada um dos teus filhos a tua paz. Possa colocar, ó Deus, a confiança, ó Deus, que eles possam perceber, meu Deus, e ter ciência que o Senhor, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra? Por isso nós confiamos, continuaremos confiando no Senhor e na força do seu poder. E que o Senhor esteja à frente, sendo o nosso escudo, o nosso protetor, o Deus presente, que jamais nos abandonou, nem abandonará. É no nome santo de Jesus que nós te adoramos. Amém.